O Timão, que foi o último campeão brasileiro do Mundial de Clubes em 2012, agora enfrenta alguns problemas sob a liderança de Augusto Melo. Em poucas semanas, mudanças na administração já trouxeram vários desafios, desde questões de dinheiro relacionadas à Arena Corinthians até contratações polêmicas e problemas no desempenho do time. A situação está difícil, com preocupações sobre a falta de competição do elenco e até mesmo o perigo de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Isso é muito diferente da época de sucesso que levou à vitória mundial em 2012. Desde 2009, o Timão cresceu muito, se tornando um time poderoso no futebol brasileiro e internacional. Ganhar a Copa Libertadores de 2012 e depois o Mundial de Clubes da FIFA foi o auge dessa época gloriosa. Nesses anos dourados, o clube não só ganhou troféus, mas também criou novos heróis e uma identidade única no campo. A vinda de Ronaldo Fenômeno, em 2009, marcou o início dessa fase de sucesso, fazendo uma grande mudança. Jogadores como Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil e Paulinho se tornaram ícones, ajudando a contar uma história de vitória. Nesses anos dourados, o clube não só ganhou troféus, mas também criou novos heróis e uma identidade única no campo. Mas agora, o Timão enfrenta tempos difíceis, com problemas que precisam ser resolvidos e tentar sair dessa fase complicada. Os sucessos do passado continuam inspirando a paixão dos torcedores, mas lidar com os problemas recentes é uma parte crucial da história do clube. Nos últimos anos, a gestão do futebol no Timão tem sido instável, com a troca de 5 técnicos só em 2023, algo que não acontecia desde 1985. Isso mostra como as coisas estão confusas, com muitas mudanças de treinadores em pouco tempo. O começo da temporada teve Fernando Lázaro como técnico, mas ele só durou até abril. Depois veio o Cuca, mas ficou só uma semana. Ele foi embora por causa de protestos dos torcedores que não gostaram da contratação dele por causa de problemas no passado. Depois veio o Vanderlei Luxemburgo, mas ele foi demitido em setembro. E então veio o Mano Menezes. Essa mudança toda de treinadores mostra como a gestão está complicada e sempre tentando resolver problemas. A contratação de Mano, no entanto, não foi feita pela atual diretoria. Na época em que Mano foi anunciado, o grupo de Augusto Melo, então candidato da oposição à presidência do Corinthians, criticou a forma como o técnico foi escolhido por Duílio Monteiro Alves antes da eleição. Em nota, Augusto disse que o técnico não seria sua prioridade como opção para o cargo, embora o respeitasse. A era de Mano Menezes no Corinthians chegou ao fim, sua demissão pegou muitos de surpresa. Agora, o clube anuncia uma nova fase com a contratação de Antônio Lopes como técnico. Seria essa a solução ideal para tirar o clube dessa má fase? O português de 41 anos foi escolhido para substituir Mano Menezes, demitido após 5 derrotas seguidas e um mau início do Campeonato Paulista. Ele assinou até o fim de 2024. A Arena Corinthians, construída com um empréstimo de 400 milhões de reais do BNDES, no começo parecia uma ideia incrível para o clube, mas acabou trazendo muitos problemas financeiros. A ideia era vender o nome do estádio para uma empresa privada, mas isso não deu certo e o clube ficou com muitas dívidas. A Arena Corinthians vai custar muito dinheiro até 2041, entre 1,1 a 1,5 bilhão de reais. Isso inclui não só o dinheiro do empréstimo, mas também os juros que foram acumulando ao longo dos anos. Essa dívida é um problema para o clube e deixa todo mundo preocupado com o futuro financeiro dele. As dívidas por causa da Arena Corinthians são um dos assuntos importantes nas discussões sobre as finanças do clube. É preciso achar soluções para esses problemas para garantir que o Corinthians fique estável financeiramente e possa usar o dinheiro para melhorar o time e voltar a ser forte no futebol. O Corinthians tem uma dívida de 217 milhões de reais, que veio das gestões antigas do clube, com 7 empresários do futebol. Isso foi revelado por um site e confirmado depois. Antes de sair, o ex-presidente Duílio assinou uma confissão de dívida com 3 desses empresários, deixando o clube em uma situação ainda pior. Essa confissão de dívida faz com que o Corinthians tenha que pagar o que deve, sem poder questionar os valores. A gestão anterior, do Duílio, está sendo muito criticada e tem gente que acha que ela foi ruim para o Corinthians. A nova diretoria está preocupada que mais problemas financeiros apareçam, deixados pela gestão anterior. Eles estão com medo de que erros escondidos apareçam e deixem tudo ainda pior. O ex-presidente Duílio disse que a dívida do Corinthians não é só de 217 milhões de reais, mas quase 1 bilhão.
Ele disse que nos últimos 3 anos, a dívida foi parando de crescer, mas a nova diretoria está fazendo a dívida aumentar de novo. Ele fala de contratos que foram quebrados, multas que não foram pagas e outras coisas erradas que a nova gestão está fazendo. Ele acha que, em vez de consertar os problemas, a nova diretoria está culpando a gestão anterior. O Corinthians está numa briga judicial complicada com o técnico Vitor Pereira, que está pedindo quase 7,5 milhões de reais ao clube. Ele diz que não recebeu tudo o que devia enquanto trabalhava no Corinthians. O contrato dele dizia que ele ia ganhar um salário grande todo mês, mais um dinheiro quando o contrato acabasse. O Corinthians só pagou uma parte do que ele pede e agora tá tendo essa briga na justiça. Vitor Pereira tá dizendo que ainda tem dinheiro para receber, que não foi só o salário, mas também férias, 13º e outros direitos que ele tinha. As eleições recentes no Corinthians acabaram com uma era de 16 anos, com a vitória de Augusto Melo, conhecido como Timão Augusto, que agora lidera o clube. Mas as eleições não foram tranquilas. Teve muita briga e até coisas vergonhosas com alguns candidatos. A transição para a nova gestão é sempre um momento importante, especialmente quando acaba um período tão longo de uma mesma liderança. Augusto Melo ganhou a confiança dos eleitores para liderar o Corinthians nessa fase complicada. Augusto Melo: vencer as eleições traz esperança para o Corinthians, mas mostra como é importante ter eleições certas e responsáveis. Agora é responsabilidade da nova gestão resolver os problemas e atender às expectativas, superando as coisas erradas que aconteceram durante as eleições e construindo um futuro bom para o clube. O Corinthians está passando por vários problemas agora, gerando polêmicas e preocupações, principalmente com as contratações recentes de jogadores. A contratação de Rodrigo Garro do Tajeres, por exemplo, está dando problema por causa de pagamento e documentação. O clube argentino diz que não recebeu o dinheiro, criando uma situação complicada que precisa ser resolvida para evitar problemas. Além disso, o Corinthians está enfrentando situações embaraçosas que mostram confusões e falta de profissionalismo. O anúncio do novo patrocinador gerou confusão sobre quem ia pagar a multa do patrocinador antigo, mostrando falhas na comunicação interna e planejamento. A contratação de Mateuzinho também causou constrangimento, sendo anunciada antes de tudo estar certo, levando ao cancelamento do negócio e causando desconforto para o clube. Nas contratações, tem muita confusão que está afetando o time. Promessas de reforços importantes não estão acontecendo, deixando a torcida e a comissão técnica frustradas. Além disso, desentendimentos sobre contratos estão causando situações constrangedoras, mostrando como é importante ter uma gestão mais firme e alinhada. O desempenho do time também está preocupando a torcida e a diretoria. As atuações não tão boas, especialmente no ataque, estão gerando preocupação em várias posições, exigindo uma análise cuidadosa e estratégias para melhorar. A busca por soluções rápidas e eficazes é fundamental para recuperar a confiança e elevar o Corinthians no cenário esportivo. A superação desses desafios depende de uma gestão eficiente, capaz de lidar com as dificuldades e garantir um futuro melhor para o clube. A nova gestão do Corinthians, liderada por Augusto Melo, já enfrentou muitos desafios e erros em pouco tempo. Apesar de ter tomado decisões acertadas, como as contratações de jogadores talentosos, como Ranielli, Félix Torres, Gustavo Henrique e Diego Palacios, também ficaram evidentes algumas falhas na administração inicial. É importante reconhecer as boas escolhas feitas pela nova gestão, principalmente no reforço do elenco com jogadores promissores. Essas contratações podem ser um passo positivo para melhorar o desempenho do Corinthians e tornar o time mais competitivo. No entanto, é igualmente relevante abordar os erros que aconteceram nesse curto período. Identificar e corrigir essas falhas é crucial para o sucesso a longo prazo da gestão e para garantir a estabilidade do clube. Seja em questões administrativas, financeiras ou estratégicas, é fundamental aprender com os erros e ajustar o caminho para alcançar os objetivos. O desafio para a nova gestão do Corinthians está na capacidade de equilibrar as decisões positivas com a correção dos erros identificados. Transparência e a vontade de se adaptar e evoluir são aspectos fundamentais nesse processo. A torcida, parte essencial do clube, espera ver uma administração capaz de superar os obstáculos e levar o Corinthians a um novo patamar de sucesso, aprendendo com as experiências, sejam elas positivas ou negativas. O desempenho do Corinthians em campo tem sido motivo de apreensão, com atuações aquém das expectativas, gerando preocupações em várias posições, especialmente no ataque.
O time, historicamente conhecido por seu jogo aguerrido e eficiente, está passando por um momento desafiador e a falta de consistência nas apresentações tem deixado torcedores e dirigentes apreensivos. O risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, uma competição historicamente importante para o Corinthians, adiciona uma camada extra de urgência e pressão. O clube, que já viveu momentos de glória nessa competição, agora se encontra em situação delicada, enfrentando vexames e ameaças reais de rebaixamento. Algo que seria considerado impensável em outros momentos da sua rica história no futebol brasileiro. O apelo de Cássio por mudanças e melhorias na equipe reflete a necessidade urgente de uma reestruturação. Sua posição como líder e ícone do Corinthians torna suas palavras ainda mais impactantes. O clamor por transformações não é apenas uma crítica pontual, mas um sinal claro de que a situação atual exige medidas significativas para reverter o cenário e garantir que o Corinthians retome seu lugar de destaque no cenário esportivo. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. A situação atual do Corinthians certamente levanta preocupações, mas é importante manter a esperança em meio aos desafios. A gestão de Augusto Melo, embora recente, tem o potencial de promover mudanças positivas e resgatar o brilho do clube. Quero convidar vocês a compartilharem suas opiniões nos comentários. Acreditam que a gestão de Augusto Melo pode trazer melhorias significativas ao Corinthians? Ou temem que a situação possa piorar? Suas opiniões são valiosas para entendermos as expectativas da torcida e a percepção geral sobre o futuro do Timão. Além disso, peço o apoio de vocês. Se gostaram do conteúdo, deixem o like e continuem acompanhando para não perderem nenhum conteúdo futuro. Mais uma vez, agradeço a todos por estarem aqui. Um grande abraço e até a próxima!